Miro, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo certinho, Thalita. Você tranquilinha? Tudo bem? Tranquilinha. Fico triste com esses números que a gente acaba de colocar aqui, né, em relação à fome no país. É muita gente passando fome. E eu sempre lembro de uma conversa que eu tive, Miro, com o Leandro Fortes, aqui no Bom Hum. para Todos. Ele falava, quando a gente fala em insegurança alimentar moderada ou severa, no todo, são pessoas passando fome. Moderada, por exemplo, é aquela pessoa que tomou o café da manhã, mas não sabe se vai conseguir almoçar. Isso é passar fome. Teve o almoço, mas não sabe se vai conseguir jantar. É passar fome. Então, no todo, são pessoas que passam fome de fato aqui no país. Eu estava lendo a entrevista não, a reportagem do Jamil Chad no portal UOL com esses números, e ele, inclusive, faz esse contraste com essa narrativa do presidente Jair Bolsonaro, que dizia que no Brasil não tinha fome, né? Fica muito claro na nossa cabeça essa narrativa de Jair Bolsonaro. E também revela essa contradição, isso já Jamil Chad que coloca nessa reportagem, com um país que exporta toneladas de alimentos para o mundo todo, mas não consegue alimentar a própria população, né? Então é sempre tão triste falar sobre esses números. Ontem mesmo a gente conversou com o MST aqui, que está fazendo uma campanha, um mutirão para incluir essa pauta da reforma agrária, da produção de alimentos, no plano plurianual que está sendo consultada, a população está sendo consultada para a construção desse plano. Então, assim, é uma pauta importantíssima. Lula já trazia isso na campanha e a gente quer resolver essa situação, né? Esses números são dramáticos, Thalita, é isso que você disse. Eu acho que mostra, por um lado, o que é um pouco o sistema capitalista no mundo, né? Porque você pega, são Sim. dados da ONU, todo mundo, né? São 735 milhões de pessoas, 9,2% da população mundial, né? Que não teve o que comer nos últimos 3 anos, que passou fome nos últimos 3 anos, ou moderado ou grave, passou fome nesse período. São 122 milhões de pessoas a mais do que em 2019. Olha a maluquice que é isso. Né? Então, Sim. essas são cenas que a gente vê, né? De um sistema que parece que não serve à humanidade, né? Um sistema desumano, serve para uma minoria. Então você vê cenas, né? Essa que ficou famosa dos 5 ricaços que pagaram 1 milhão e pouco para ir visitar o Titanic, lamentável o que ocorreu, né? Mas é isso, os caras têm a fortuna dessas 4 famílias, a fortuna é maior do que a produção de riqueza de vários países, né? Então, de um lado, num extremo, uma minoria da opulência, né? Da viagens espaciais, que agora parece ser a onda, né? Ou esse desastre da opulência, né? Do luxo, né? Isso é um extremo do capitalismo. E no outro extremo, 735 milhões de pessoas, crianças, né, que passam fome. Né? Quase 10% da população mundial que passam fome. No caso do Brasil, é esse capitalismo agravado pela política do Bolsonaro. Né? Essa política destrutiva, regressiva, né? De atacar programas sociais que existiam e que continham um pouco, né? Essa gravidade do problema, continham um pouco, não resolvia, era um reformismo brando, mas ajudavam pelo menos. Né? Então, a política do capetão, a necropolítica do capetão, né, do Bolsonaro, foi de rasgar programas sociais, anular programas sociais, congelar o salário mínimo, atacar direito dos trabalhadores, ou seja, tudo que contribuía para o agravamento da miséria, do abandono, dos despejos, da fome, né, das pessoas morando em situação de rua. Né? Então, esse dado do Brasil é isso, né? Subiu, né, em 3 anos, subiram mais 1,5 milhão de pessoas passando fome, né? Entraram para as estatísticas da fome no Brasil. Né? Na comparação do triênio 2020 e 2022 com 2019 e 2021. É dramático, é dramático. Foram as cenas que a gente acostumou a ver, né? Lamentavelmente, inclusive alguns naturalizando, né? Cenas de pessoas correndo atrás de caminhão de lixo, atrás de comida, cenas de pessoas pegando osso, né? Pegando carcaça, né? Se alimentando dessa forma, ou cenas de pessoas passando fome, morrendo de fome mesmo. Né? Então, são números que deviam chocar. Né? O presidente Lula, tem um compromisso muito forte com esse. Esse parece que é um dos temas mais sensíveis para ele, que é resolver a situação da fome no Brasil, tirar o Brasil novamente do mapa da fome, né?
ter programas sociais que possibilitem que as pessoas, pelo menos, tenham uma alimentação, como ele diz, tenham 3 alimentações por dia, né? Programas sociais que, evidentemente, não resolvem o problema estrutural do capitalismo, né? Mas, pelo menos, diminuem essa desgraça, essa situação dramática, né? O Betinho, né? Do programa de combate à miséria e à fome, que dizia, né? Quem tem fome tem pressa, mas, pelo menos, temos que resolver esse problema. O presidente Lula tem esse compromisso. Isso é uma coisa que você vê quando ele fala, a sensibilidade fica aguçada, ele chora, ele tem esse compromisso. Coisa que o Capetão nunca teve, né? O Capetão é bem a expressão desse capitalismo desumano, desse capitalismo que descarta as pessoas, desse capitalismo que tem uma minoria de ricaços, né? Uma minoria que vive na opulência e uma grande maioria que vive na miséria, na fome, no desemprego, no desalento, né? Então, esses números da ONU deveriam servir para dar um choque de realidade em várias pessoas, inclusive setores médios da sociedade. Desculpa. Às vezes você tem setores médios da sociedade, é chamada classe média, que eu brinco de classe média, né? Que gostaria de ser rica, como não consegue ser rica, tem ódio dos pobres, né? Então, ela é extremamente egoísta, ela não aceita que as pessoas melhorem de vida, ela não gosta de concorrência. É bem aquele filme da Caseca, que horas ela volta, né? Isso tem medo da concorrência, né? Era bom que esses dados, vamos ver, ajudassem a sensibilizar essas pessoas. Bicho, vocês não vão longe com uma mentalidade egoísta, com uma mentalidade, né, de menosprezo à desgraça, né, à situação de miséria que as pessoas vivem. Vocês não vão longe. Vocês só vão afundar mais esse sistema. Puxa vida. A gente precisa resolver essa situação da fome, é urgente, de fato.